Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento da energia. E hoje é um episódio muito especial, Brasil. Sabe por quê? Hoje é nosso episódio de número 50. Isso mesmo, tem noção? São 50 episódios, 50 semanas juntos aqui, eu e você e eu. Ai, muito obrigada pela tua audiência, pela tua presença nessas 50 semanas do episódio Fala Pri. Eu não sei qual o propósito do tema ser esse no episódio 50. Mas a gente vai descobrir juntos ao longo desse episódio. E, cara, 50 episódios, eu me lembro do primeiro. Que ele nasceu com um propósito muito grande de levar autoconhecimento de uma forma leve, de inspirar você que está aí desse lado. E o meu primeiro episódio foi ali com 3 mulheres incríveis. A gente teve a Bruna, psicóloga, a gente teve a Gioconda, gestora do Sebrae, e a gente teve a Cíntia, uma empreendedora que começou um movimento lindo com mulheres, e que foi através do movimento dela, da empresa dela, que surgiu o meu propósito de trabalhar com mulheres. E 50 episódios é história que eu ouvi aqui, né? É coisa que eu aprendi. E com certeza você também aprendeu demais. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio 50. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Priscila Guscuma, eu sou mãe, eu sou a esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena, né? A esposa do Renato, eu sou a mãe do meu segundo bebezinho que tá chegando por aí, eu sou empresária, eu sou mentora, eu sou treinadora, apresentadora de podcast, porque nessa vida eu descobri o quê? Que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. E é sobre isso que nós trazemos aqui toda semana um conteúdo para você, de pessoas que inspiram, de pessoas que fazem parte da minha história, de pessoas que verdadeiramente estão buscando cada vez mais a sua melhor versão. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, Vivi, mais conhecida como Vivi da Mesa Posta, e vocês vão entender um pouco mais. Vivi, seja muito bem-vinda. O episódio 50, Vivi. Olha, que honra. Bom dia, Pri. Bom dia. É uma honra participar aqui, ainda mais de um episódio tão especial. Espero que aí edifique muitas vidas. Com certeza. Produção, cadê a apresentação da Vivi na tela? Vivian Lopes, formada em Educação Física, Moda e Decoração. Trabalhou 20 anos com educação física na Academia Runner como coordenadora. Tem uma empresa de mesa posta, que você vai entender o poder disso. Gente, uma vez que você descobre isso, é um caminho sem volta, tá? A Vivi, há 2 anos, faz parte do Ministério Mesa, que ela fundou, foi você que fundou, né, Sim. Vivi? O Ministério Mesa, que concilia a evangelização de mulheres com obras sociais. Ela também é pastora da Homem, Ordem dos Pastores Evangélicos Pentecostal. É isso? Falei certo? É isso, certinho. Aqui também está aparecendo no Instagram da Vivi, @mesa, _Vivi, @mesa, posta Vivi Lopes. E aí você vai acompanhar um pouco mais. Vivi, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, é um prazer. Antes de a gente falar do Mesa Posta, antes de falar do Ministério Mesa, vamos falar um pouquinho da Vivi. Né? Eu sempre falo que a nossa trajetória, ela é perfeita como é. A nossa história ela é perfeita como é, porque é através da nossa história que nós somos as mulheres que nós somos hoje. É isso mesmo. E muitas pessoas elas ficam se lamentando das suas trajetórias, mas elas não entendem que a trajetória é o maior presente que Deus deu para elas se tornarem a melhor versão delas mesmas. Fala um pouquinho da Vivi, como foi a infância da Vivi, o que a Vivi queria ser quando crescesse, né? Eu sempre gosto de trazer isso, né? Porque a criança, na sua essência, ela já sabe o caminho. Olha, Pri, eu acho que eu dei algumas voltas para chegar onde eu cheguei. Uma porque acho que a criança, eu falo, nunca imaginei que eu ia ser decoradora. Não imaginava. Passei por outros caminhos, fui para a educação física, fiz uma carreira linda. Eu tive muita ascensão na educação física, né? Até meu marido brinca que eu me aposentei que nem jogador de futebol, assim. Mas como que você entrou na educação física? Já imaginava? Já era algo que você tinha
na sua infância? Ah, eu gosto de esporte, eu gosto disso. Como que foi? Nada, nada. Tanto porque eu tive meningite, né, na primeira infância, e eu não podia andar até os 3 anos de idade. Eu tinha muita dificuldade de locomoção. E com a imunidade muito baixa, para mim o esporte foi uma coisa muito difícil. Eu sempre fiz muitos esportes, mas com muita dificuldade. Nunca tive uma ascensão de atleta, né, um destaque em nenhum esporte. Eu gostava e necessitava fazer isso por saúde, mas sempre com muita dificuldade. E surgiu que eu queria trabalhar com deficientes físicos. Então, eu entrei na faculdade de Educação Física para trabalhar. Só que o primeiro contato que eu tive fazendo um estágio, eu descobri que eu era muito sensível para isso. Eu ia para o estágio e eu só chorava. Eu não tinha habilidade, eu não me encontrei ali. Eu era muito sensível ao fazer o tratamento, né, nesse setor. E foi quando eu conheci o fitness. Eu fui na época, né, em 1998, eu fui para fazer uma prova da Runner. Na época, essa academia era a melhor do Brasil e era muito difícil mesmo entrar. E eu fui sem essa intenção. Eu fui para ter conhecimento, para ver, porque eram muitas provas, muitas avaliações. E eu fui, mesmo antes de atingir o estágio que eu precisava estar no 3º ano, eu estava no 1º ano, e eu fui passando em todas essas provas. Me lembro que eu peguei apostilas e fui estudando. Eu sempre fui muito curiosa. E entrei, consegui passar por esta avaliação. E começou Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 17. Novinha de tudo. E eu entrei numa carreira que eu desconhecia. E lá foi a minha grande faculdade, a minha grande escola de vida. Lá eu fiz carreira, eu fiz programa de TV, eu fiz navio, eu fiz muita coisa na educação física. Digamos que eu era muito conhecida na educação física. E me apaixonei por esse setor, que é o fitness. Mas chegou uma parte da minha vida que Deus falou assim para mim: agora acabou. E Quanto tempo? Foram 20 anos? Foram 20 anos. E eu estava em ascensão, eu não estava em declínio da carreira, não. Eu tinha agendas de espera, né, para eu atender. E Deus falou assim: agora acabou. E nessa época você já era casada, já tinha filho? Como que era esse processo? Sim. Na verdade, assim, eu casei aos 24, fui mãe aos 31, mas minha vida era muito corrida, eu trabalhava muito. E eu não, principalmente quando meu filho nasceu, eu não tinha mais tempo para ser mãe, né? Eu queria continuar aquela coisa da carreira, embora foi um filho muito desejado, muito programado. Eu tive esse conflito, mãe, é uma loucura, né? Acho que toda mulher passa por isso. Eu passei por isso, né? Eu me lembro quando a Serena nasceu, eu também estava na melhor fase ali da minha empresa. Eu tinha acabado de fazer uma sociedade dentro de uma outra empresa. E aí isso foi em 2022, eu entrei num burnout. De falar assim, meu Deus. Quando eu estava com a minha filha, eu sentia a culpa de não estar trabalhando. Quando eu estava trabalhando, eu sentia a culpa de não estar com a minha filha. É esse sentimento. E é horrível isso. De você sentir incapacidade mesmo, né? De falar assim, meu Deus, e agora? Parece que tudo aquilo que eu construí, será que faz sentido? Será que é pra cá que eu vou? Será? E quando a gente entra nisso e a gente não tem ali consciência, clareza e base, é um caminho muitas vezes bem doloroso, né, pra sair. Na verdade, eu falo que eu me perdi nas minhas emoções. Eu cheguei a ter síndrome do pânico nessa época. Seu filho tinha quantos anos, Vivi? Ele está... Na verdade, eu passei pela depressão pós-parto. Tá. E depois de 1 ano, depois de 2 anos, eu tive a síndrome do pânico. Eu me perdi totalmente nas emoções. Hoje eu entendo o porquê que aconteceu tudo isso. E eu falo que foi o melhor presente da minha vida. Porque foi onde eu me conheci, onde eu consegui encaixar os meus propósitos e ser a pessoa que eu sou hoje. É o que você falou. Acho que nas maiores dores que a gente aprende. E eu tenho o maior orgulho de falar, eu passei por tudo isso, como foi bom na minha vida, né? Me perder nessas emoções para me encontrar. E como foi o processo?
processo, né? Geralmente as pessoas têm muito preconceito ainda de assumir, né? Eu acho que o primeiro ponto é a negação, né? Você passou pelo processo de negação? Como foi isso? Passei, eu falo que eu era ignorante a respeito. O problema também é que você sofre muito preconceito, né? Esses dias mesmo eu já ouvi pessoas te relacionar com isso. E você não é a sua dor, né? Então, você não é assim, você é um estágio, né? sim, sim. Eu, a princípio, negligenciei tratamentos, né? Me achava autossuficiente, até perceber que realmente eu precisava de uma ajuda psicológica, mas o meu tratamento foi muito mais espiritual do que psicológico, né? Eu descobri, através de um neurocientista, que eu precisava de entender esse meu chamado como pastora, que era uma coisa que eu também negava, que eu achava que eu não tinha tempo para isso e nem condições, porque, na verdade, eu tinha até um pensamento que o pastor era uma pessoa perfeita, né? Era uma pessoa sem pecados, e eu me achava indigna disso. Então, era um conflito emocional, espiritual, que eu tive que entender e amadurecer esse processo para hoje conseguir ajudar outras pessoas. Eu sempre falo que o autoconhecimento, né, que é o poder de se conhecer, ele vem depois de um processo da bagunça. Sim. Né? É a mesma coisa da reforma da casa. Antes de ficar bonito, vai ficar feio. Exatamente. E muitas pessoas não querem passar por essa bagunça, que é realmente essa confusão. É esse conflito. Não, mas eu não posso isso, porque... Não, isso... não. E aí vem esse conflito, porque o estado emocional, ele vem através do quê? Da confusão mental. Então, se eu tenho uma confusão mental, eu tenho uma confusão de emoções. Sim. Se eu tenho confusão de emoções, eu tenho uma confusão de comportamento. Ou eu paraliso, né? Ou eu ataco, porque o meu comportamento está relacionado ao meu estado emocional. E muitas pessoas, elas não entendem que os comportamentos dela estão vindo através dos pensamentos e sentimentos. E aí vem o estágio de negação, né? Exatamente. Então, a pessoa começa a ter desafios nas relações dela, nos ambientes de trabalho. Então, aquilo que era muito simples para ela fazer, que a rotina do dia a dia ela consegue não mais fazer, não consegue ter a motivação de fazer as pequenas coisas do dia a dia, né? Como que você começou a identificar esses comportamentos? Fala assim, poxa... Na verdade, foi difícil essa construção, porque nós estávamos numa pandemia. Ah, foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Então, todas as emoções elas já estavam em conflitos, né? Eu já estava nesse estado da síndrome do pânico, e foi a primeira vez que eu fui ungida a pastora, e eu falei assim, como que vocês estão me escolhendo se eu não consigo nem controlar minhas próprias emoções? Como que eu vou conseguir ajudar o próximo? Então, eu tive aquela fase da negação. E ali eu escutei Deus falando comigo, eu vou te usar, não é sobre você, é sobre mim. E aí eu aprendi, nos momentos que eu estava com maior dor, que eu estava com crises, era ali que eu pegava o telefone e ia ajudar as pessoas. E eu via que curando as pessoas, eu me curava. Isso é lindo, não é? Sim. Isso é foi uma experiência tremenda, porque também eu aprendi que nunca foi sobre mim, né? Sempre foi sobre ele. Eu só era um instrumento ali. E eu fui vendo pessoas curadas e a minha dor indo embora junto com as delas, sem elas saberem que eu estava passando por essa transformação também. Então, foi um aprendizado assim incrível. E muitas pessoas, elas, por estarem no processo de negação, elas não entendem que é a maior dor da vida. Não só é a maior cura da vida dela, Exatamente. mas a maior cura da vida das pessoas que cercam elas. Todo ser humano, gente, todo ser humano, ele tem o poder de transbordar na vida do próximo. Sim. E quando você se abre para isso e fala, eu sou um milagre de Deus nessa vida, e como que eu posso deixar esse mundo melhor do que eu encontrei? Tudo tem um propósito. Qual o propósito de eu fazer parte dessa família? Sim. E muitas pessoas falam assim, ai, a minha família é muito diferente de mim, e critica e julga a família. Ah, por que eles são assim? Talvez você é a cura do seu sistema familiar. Exatamente. Talvez você é o buscador da melhoria desse sistema familiar. Mas não é julgando e criticando que a gente melhora. E sim se melhorando todos os dias. E sim estendendo a mão para as pessoas
Esse é o processo da cura, né? Então, é eu ajudando que eu sou ajudado. Eu falo muito tem as leis espirituais de sucesso e um dos tópicos é o dar e receber. Muitas pessoas só querem receber, né, Vivi? Infelizmente. Só querem receber, né? Se acham ali a última bolacha do pacote, que o mundo tem que girar ao redor dela e tem que fazer aquilo que está dentro da expectativa delas. E tem outro perfil de pessoas que são muito doadoras, que só querem doar e não se permite receber. Sim. E eu sempre falo, ninguém é tão rico que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa doar. Exatamente. É bem por aí, Pri. É esse o sentido que a gente encontra, né? Eu curei muitas pessoas eu não, né? O Senhor curou muitas pessoas de depressão através da minha vida que eu estava com depressão. Uhum. E eu nunca questionei o porquê que essas pessoas foram curadas e eu ainda não. Eu entendia que ali era o processo. Eu conseguia identificar a dor da pessoa. Porque eu falo, você só tem propriedade naquilo que você vive. Naquilo que você passou. Exatamente. Como que eu posso falar de depressão, entender a sua dor se eu nunca senti? Uhum. Então, eu tinha propriedade dos sentimentos e ali eu tinha as palavras. E eu sabia que um dia ia chegar a minha vez. As pessoas chegaram a me questionar, cadê o seu Deus? E o meu Deus, ele não tem hora marcada, ele tem hora perfeita. Olha que lindo isso. E hoje eu estou aqui totalmente curada, restaurada e ainda sendo usada, né, para trazer essa mensagem. O tempo todo. Vivi, e como que foi esse processo que você realmente assumiu? Eu preciso de ajuda, eu estou com depressão. Até para as pessoas que estão ouvindo a gente terem consciência qual momento pedir ajuda, o que elas têm que ficar atentas para essa questão de que tipo de pensamento a pessoa que está entrando no estágio depressivo, porque eu falo, a depressão ela não acontece do dia para a noite, ela é um processo. Sim. Né? Tudo na vida é um processo. E o estágio profundo de depressão também é um processo. Não é, de repente, eu acordei assim. Não, a pessoa ela foi ficando dessa maneira, sim, né? E ela não é dessa maneira, ela se tornou dessa maneira. Então, se ela se tornou, ela pode sair de lá e se tornar a melhor versão dela mesma. Como que essa pessoa que está ouvindo a gente, ela pode identificar algumas coisas, até para que ela possa ali ter uma proatividade em sair disso, né? Olha, acredito hoje que tem estágios de depressão. Eu posso falar sobre a minha. A minha não, aqui eu passei, né? Eu nunca fiquei deitada numa cama, eu nunca me fechei. Por a minha vida ser muito agitada, eu tinha picos que eu lembrava e ficava com algum tipo de tristeza. E sempre trabalhei, sempre segui. Às vezes tem gatilhos, né? Alguma coisa que alguém te fala, que você se magoa. O ambiente também, né? Pessoas, lembranças, recordações. O que me paralisou mais foi a síndrome do pânico, porque eu cheguei a ter 10 crises por dia. E quando eu cheguei na psiquiatra, a psiquiatra já era uma pessoa que já estava com muitos anos de experiência, mais de 40 anos de experiência. Ela falou, Vivian, eu nunca peguei ninguém que teve 10 crises por dia. É um número muito alto. E eu cheguei nela e falei assim, eu não vou tomar remédio. Eu não vou ser dependente de medicação, mas eu quero que você me dê estratégias para isso. Então, eu tinha muita força. Acho que assim, a minha fé me apegava muito, porque quando vem os pensamentos, porque vem pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, eu simplesmente sentava e orava, entregava esse tempo a Deus, né, para que esses pensamentos saíssem da minha cabeça. Então, essa minha fé me fortalecia muito passar por isso. Mas eu percebi que Deus tinha me dado condições para eu ter bons profissionais, né, e eu precisava ser um pouco além. E assim, aí o profissional faz toda a diferença. Eu peguei uma profissional que foi muito humana, que entendeu as minhas necessidades, que ela me ajudava através de leitura, de livros, de filmes. Ela ia me indicando. Eu tratei com homeopatia. Então, a gente foi fazendo um trabalho mais natural e humano possível, né? Não aquela coisa assim, porque muita gente associa a depressão, a síndrome do pânico,
por ausência de escassez, às vezes dinheiro, às vezes morte. E eu não estava passando por nada disso. Minha vida estava toda boa, digamos assim, E né? aí parece que é mais desafiador ainda, né? Exatamente. Porque é justamente isso. A pessoa fala assim, nossa, mas tem a vida perfeita. O marido dos sonhos, tem um filho, tem uma carreira, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Gente, não se trata de gênero, não se trata de raça, não se trata de condição social. Exatamente. Se trata da conexão de você com você mesmo. Quando algo está desalinhado de quem você é e de quem você nasceu para ser, vai existir um ruído. E esse ruído, ele vai ser silenciado quando você começa a se encontrar com você. E esse exemplo que a Vivi trouxe é maravilhoso. As pessoas acreditam que é só quem não tem dinheiro, é quem não tem um relacionamento, é quem não tem uma carreira, que entra nesse estágio. Não é só a falta de coisas externas. Principalmente o estágio da depressão é a falta do interno. Sim. É o interno. De você se conhecer, né? Desse preenchimento. Porque muitas vezes você olha para a tua vida e você tem tudo. Sim. Mas às vezes você não tem o mais importante, que é a conexão com você mesmo. É de você falar assim, qual o propósito da minha vida? Qual o legado que eu vou deixar? Qual o impacto que eu estou causando? O que eu quero daqui para frente? E esse encontro com você mesmo é a tua maior cura. Exatamente. Ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu entendi que Deus permitiu tudo aquilo para eu estar forte, para eu entender os meus propósitos, até mesmo para eu deixar os meus traumas, para eu aceitar as pessoas como elas são, né? Porque a gente idealiza muito, né? Expectativa, coloca muita expectativa sobre o outro, né? Exatamente. E quando eu aceitei tudo isso, e aceitei que sim, estava tudo bem, e o que tinha acontecido ao redor também estava tudo ok, eu consegui encontrar o meu eu, consegui respeitar o meu eu, as minhas limitações, saber que eu sempre projetei muita perfeição, né? E entender que nada é perfeito. Olha que lindo isso, gente. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, na mentoria Mulheres em Ação, né? E é uma frase que a gente fortalece demais lá dentro. Que tá tudo bem não dar conta de tudo. Que tá tudo bem se não saiu tudo conforme o planejado. Que tá tudo bem hoje eu estar mais introspectiva e não querer tanto contato. Que tá tudo bem hoje eu não ter tanta vontade de me arrumar assim. E que tá tudo bem. Que o mais importante é que amanhã tem uma nova oportunidade. Exatamente. E que eu não posso ficar me machucando, me sentindo menos, me frustrando, porque algo não saiu conforme o planejado. E que amanhã é mais uma oportunidade de eu fazer diferente, ser uma mulher diferente. Exatamente. O meu conselho é assim, ouve menos as pessoas, né? Se você está passando por isso, procure uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, pessoas que vão estar capacitadas, porque todo mundo dá a sua opinião, às vezes até com amor para ajudar, mas não está preparado, entendeu? Porque quando eu começo a comparar a dor do outro, isso machuca muito. Uhum. Não quer dizer que o outro tenha menos ou mais, é digno de sofrer, pode sofrer ou não, entendeu? Então, a gente precisa saber se respeitar. Sim. Né? Não abrir, na Bíblia fala, não abra os teus tesouros, né? E é exatamente isso, sobre calar-se mais, ouvir mais, entender mais, e se respeitar. Sim. Saber que tudo tem um tempo para cada coisa. E o silêncio é algo assim maravilhoso, né? Através da oração, da meditação, porque quando eu silencio, eu me ouço mais. Exatamente. Quando eu fecho os olhos, eu olho para o que há de mais importante, que sou eu mesma. Exatamente. E muitas pessoas, né, Vivi? Cada vez mais, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta pressão do mundo externo, cada vez está se ouvindo menos. Exatamente. Na verdade, assim, tudo influencia. A mídia te cobra, as pessoas te cobram. É aquela coisa, quando você não casou, você precisa casar. Quando você casou, você precisa ter filho. Quando você tem um, você tem que ter o dois. Você precisa ser bonita, você precisa ser magra, você precisa ser inteligente, você precisa ter um currículo tão perfeito que você se perde, né? Sim. Nessa perfeição toda. Sim, assim, tá, mas tudo bem, isso aí é pra quem? É a capa da Mulher Maravilha, né? Isso aí é pra quem? E se for pra você, se você fala assim, sim, eu quero ser linda, sim, eu quero, sabe, ter o corpo XYZ, porque eu quero me sentir bem. Eu quero ser bem-sucedida porque eu mereço. Tá tudo bem. E, Pri, eu sempre falo, às vezes o que é bonito pra mim não é bonito pra você. É isso. E aí, eu estou bem com o resultado que eu estou construindo? Eu estou bem com o estilo de vida que eu quero?
É isso que importa. Agora, a expectativa do outro é a expectativa do outro. Eu nunca vou conseguir suprir a expectativa do outro. O que o outro espera de mim. Muitas pessoas, elas constroem as suas vidas, né, Vivi? Exatamente. Para satisfazer o outro. Para mostrar que pode e para ser aceita pelos outros. Sim. Mas se verdadeiramente você perguntar para essa pessoa, tá, de 0 a 10, o quanto isso te traz de felicidade? Exatamente. Quando eu optei pela educação física, eu fui muito criticada pela família, que eles falavam assim, você não vai ser uma doutora? Quando você vai estudar? Quando você vai realmente fazer algo sério? Então, assim... Mas isso é profissão? Exatamente, né? Exatamente, né? Isso vai te inferiorizando, te colocando para baixo, né? Então, assim, quando você assume realmente a sua identidade, descobre quem você é, aí ninguém te segura. É isso, porque, gente, você vai ser bem-sucedida com o que você escolhe ser bem-sucedida. Então, não é sobre o que você faz, é como você faz. O seu sucesso não está sobre o que você faz, sim como você faz, como você agrega na vida das pessoas. Então, Vivi, esse processo da dor foi a maior cura, né? E foi o maior presente para te trazer até o momento atual. Fala um pouquinho como que você entrou nesse movimento do Mesa Aposta, como surgiu o Ministério Mesa e como hoje você vem transbordando na vida das pessoas. Sim. A Mesa Aposta, ela sempre esteve muito presente na minha casa, né? Desde lá da casa da minha mãe. Nós tínhamos que sentar à mesa, eu sempre montei a mesa, eu sempre fui muito da decoração. Eu sempre gostei de decorar, eu decorava a casa, eu decorava a mesa. Eu não tinha essa noção dessa profissão decoração, né? Era um hobby. Era um hobby. Eu sempre gostava, eu estudava, comprava livros, sempre estava lendo, atualizada. E, assim, quando eu casei, eu tive a oportunidade de trazer tudo isso para minha casa, né? Eu me realizei. Tanto que, às vezes, as pessoas chegam na minha casa e falam, me dá o telefone da sua arquiteta. Eu falo, sou eu. Que maravilha. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Uhum. Eu descobri que era o meu talento. Só que era uma coisa que eu não conseguia descobrir na infância, né? Na infância era um hobby. E hoje eu tenho certeza que é um talento. E na pandemia, como eu estava mais óssea, eu tive a oportunidade de montar um Instagram só para demonstrar como que era a minha rotina de mesa. E eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que eu não conhecia, de estados diferentes, me testemunhando que, através do meu Instagram, as pessoas estavam reabilitando o casamento. Fala um pouquinho do que é a Mesa Aposta e o conceito. Né? Porque muitas pessoas acreditam que mesa aposta tem que ser aquele negócio tudo chique, tudo muito caro. Qual que é o conceito da mesa aposta? A mesa, ela é a união, né? Ela une, ela perdoa, ela transforma. Para a gente ter noção, em Harvard, eles fizeram uma pesquisa que famílias que têm pelo menos uma refeição no dia, durante a semana, elas têm um índice menor de separação, têm um índice menor de filhos que se envolvem com droga. Né? Então, é aquela coisa da união da família. A mesa não é sobre os talheres, sobre as louças. Ela é sobre a comunhão. Então, a mesa ela é muito forte. Né? Na Bíblia, aparece mais de 200 vezes a palavra mesa. Eu ia te perguntar isso, porque a Vivi ela fez uma palestra dentro da mentoria Mulheres Águias. E quando ela trouxe isso, gente, na Bíblia, tem mais de 200 vezes a palavra mesa. Então, o Senhor, ele fala, né? Traga sobre a mesa o pão da presença. E o pão da presença é o que é? É o Espírito Santo, é Ele. Sabe? A gente está aqui, ó, sobre a mesa. Você vê que tudo acontece na mesa? Sim. Né? A gente está tendo uma conversa agradável, trazendo informações para outras pessoas através da mesa. Verdade. A mesa, ela é comunicação. Né? Através a mesa eu posso estar aqui, eu posso estar lá te perdoando, né? Eu posso estar começando uma nova amizade com você, eu posso estar estreitando a nossa amizade. Quantos então, relacionamentos, casamentos vêm através da tudo mesa? Vamos sair para jantar, né? Ela é muito importante. E aí eu comecei a ver que aquela minha coisa da decoração ia muito além. Foi quando eu fui estudar, eu ganhei um curso com a Dave Titles, que inclusive ela faleceu. Eu era uma pastora americana e eu fui estudar com ela e ela traz todo esse conceito sobre a mesa,
sobre a mesa através da Bíblia. E foi quando eu fui estudar. E aí eu deslanchei. Eu falei, gente... É isso. Encontrei o meu propósito. Fez um clique. É isso. Eu falei, nossa, agora eu entendi o que eu quero pra minha vida. Né? Isso que ano que foi, Vivi? A pandemia aconteceu em 2020. 2020. E aí eu falei, gente, eu demorei tanto tempo para entender quem eu era, o que eu queria fazer. Só que até então, não foi com o âmbito de empresa, foi mesmo com o âmbito de ajudar. Eu quero ajudar, eu quero falar e aí eu peguei essa parte de comunicação que eu tenho, que eu adoro, e comecei a gravar os vídeos e explicar. E era todo dia uma mensagem nova. Obrigada, Vivi. Eu voltei. Eu estava separada, eu voltei. Nossa, o meu filho agora, todo dia ele conversa comigo, ele senta na mesa, ele espera a hora do jantar. E foram tantas reconciliações que ali eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E comecei lá no Instagram com dicas da Vivi. Então eu passava por lojas também, porque assim, não tinha que ter as louças, tinha que ter dentro da condição de cada um. Então eu via as promoções, eu passava para as pessoas. E as pessoas, Vivi, vende pra gente, Vivi, vende. E assim, lá na faculdade de moda que eu fiz também, lá depois da educação física, que eu fiz para trabalhar com a minha mãe, que a minha mãe era desse setor da moda, e também nunca tinha usado, eu aprendi a costurar, eu aprendi... Olha como a jornada vai te preparando para viver a tua melhor versão. Exatamente. E aí eu fui trazendo esses conceitos de moda, comecei a estudar moda e trazendo isso para a mesa. Só que qual que era o meu objetivo? Uma coisa acessível, mas de bom gosto. Porque hoje a gente encontra muitas marcas que tem coisas lindíssimas, mas nem todo mundo tem acesso. Então eu comecei a trazer essa moda de uma maneira mais acessível para as mesas. E eu comecei a costurar. Eu lá pegava e costurava e fazia. Hoje eu tenho ajudantes para costurar, mas eu que faço todas as peças pilotos. E comecei a construir isso e ver a mesa, vendo um pouquinho ali do que eu estava trazendo na mesa de cada um. E as pessoas começaram, e aquilo começou a virar uma empresa. Olha só. Né? Virou uma empresa, que hoje também é a empresa que sustenta o Ministério Mesa, né? Porque nós somos um ministério totalmente independente, né? Não tenho nenhuma placa de igreja, tenho uma religião, que também foi uma coisa que Deus me deu, que quando Ele deu Mesa, Ele falou assim, sem patente. Sem patente. Então, hoje eu posso falar de Deus para católicos, para budistas, para espíritas, evangélicos, para todas as pessoas. E esse ministério, quando começou na minha casa. Deus me falou assim, 6 mulheres sobre a mesa. E eu falava, mas quem que eu vou chamar? E assim, era muito louco, porque Deus falava assim para mim, é tal, 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 em oração. E eu chegava, às vezes eu estava na rua, ele falava, é aquela ali. E eu chegava e falava, oi, tudo bem, qual que é o seu nome? Então, nem conhecia. Então, só que Deus já me preparava. Por isso que eu falo, nunca foi sobre mim. Porque se eu abrir a boca para falar sobre o que eu penso, não vai dar em nada. Mas Deus já me mostrava a dor. E aí eu falava assim, então, você está passando por isso, isso, isso. A pessoa... Como você sabe? Você me conhece? E nem eu sabia. Muitas vezes eu falei coisas que eu não sabia o que eu estava falando. E a pessoa vinha para essa mesa. Então, eu vi muitas pessoas entregarem a vida para Jesus, estarem caminhando hoje com Jesus pela mesa. E aquilo me deu uma realização pessoal assim, que dinheiro nenhum pagava, que status nenhum pagava, que eu vivia esse status na minha profissão, eu vivia aquela coisa, né, da ascensão, do ficar famosa. E o prazer que eu comecei a sentir era muito além de tudo isso. Imensurável, eu falei, né? Não tem, até hoje eu não sei explicar. Né? Até eu falo, se eu hoje falar assim, o ministério é meu, as coisas são minhas, é mentira. Porque assim, o ministério é de Deus. Muitas vezes eu estudo, todas as vezes eu estudo, eu preparo uma palavra, chega no dia, o Espírito Santo fala assim, mudou. Ô, Vivi, eu trabalho com a parte dos treinamentos, a mentoria, né? E eu sinto muito que é isso na prática, porque a gente prepara todo o script, o evento vai ser assim, vai ser assado. Gente, quem já participou do PMVC, por exemplo, que é o Potencializando a Mulher, você sabe do que eu tô falando.
Chega lá e acontece coisas tão tremendas. Às vezes uma mulher que abre uma boca, faz um compartilhamento, muda tudo. Muda tudo. Eu falo, Deus, direciona. Quantas vezes ele falou assim, tal palavra? Aí eu falo que eu brigo com Deus, né? Eu falei, mas Deus, eu não sei falar sobre isso. Não estou preparada. Ele falou, não é você que vai falar. Então, justamente. É só instrumento. E as coisas foram acontecendo. E o ministério vem crescendo. E assim, hoje eu já falo que eu nem falo mais em números, porque as pessoas não são números, né? As pessoas são pessoas. E até onde Deus quiser levar, vai acontecer. E como foi? Aí teve um encontro das 6 mulheres, recrutou ali as 6 mulheres. Eu morrendo de vergonha de falar, eu chamei uma pastora que caminha comigo lá de São Paulo. E eu falei para ela, eu preciso de ajuda, porque ela já havia feito um trabalho semelhante, né, com mulheres. E a princípio só ela falava, e eu ficava ali de estagiária, né? E aprendendo, absorvendo. Quando eu tinha que falar, eu gaguejava, mas eu ia. E foi quando Deus foi realmente me capacitando para eu seguir isso. Hoje ela está comigo. Quando foi o primeiro encontro do Mesa? Fazem 2 anos. 2021, mais ou menos. Isso. E aí você colocou essas 6 mulheres lá na sua casa. Sim. E como que você preparou o ambiente? Fala um pouquinho da essência, né? Da preparação. Sim. Tudo começa na mesa. Então, na verdade, assim, eu nunca te convido assim, vamos lá ouvir de Jesus. Você é convidada para um chá da tarde. Porque é sobre a mesa. Tanto que o ministério, algumas pessoas me falaram, coloca ministério tal, tal. Eu falei, Deus, como vai chamar isso? Ele falou, mesa. É a mesa. É mesa e pronto. Não me pergunte o porquê. É mesa. Reclama com Deus. E é um chá da tarde. Então, eu sempre monto um chá da tarde. Sobre a mesa, a gente começa conversando. A gente troca experiências. E tem os encontros maiores, né? Acho que você até participou de um encontro grande. Mas tem os encontros que são pequenos. Que é onde realmente a gente rasga o coração. Ali a gente solta um tema perdão e deixa fluir. E cada uma vai pondo ali, e chora, e fala, e realmente rasga. E o legal é que, assim, as mulheres não se conhecem sobre a mesa. Porque quando a gente está... Que isso foi uma orientação de Deus. Quando a gente está com uma amiga, às vezes a gente retém o que falar, né? Não consegue realmente soltar ali o sentimento. É que nem a psicóloga. A psicóloga não pode ser nossa amiga, né? Ela tem que ser uma pessoa neutra. Então, aquela coisa de estar sobre a mesa, tomando um chá, e realmente... falando com pessoas que você não conhece, aquilo te cura. Sim, e às vezes é o compartilhamento da outra, né? Que traz a maior cura também. Não é sobre o que eu falo, mas o que eu ouço também, né? Exatamente. Eu aprendo muito com elas. Eu aprendo muito. Eu chego lá para trazer a palavra, mas eu vejo ali uma dor que às vezes se caracteriza com a minha dor, porque eu também sou humana e falha, né? Então, eu vou me curando junto. É uma mesa de cura, assim, mensalmente, né? Nós realizamos uma vez por mês. Nem sempre eu consigo trazer todas, às vezes até falo, não fiquem chateadas, essa vez foi Deus que te escolheu, eu não fico dando preferência para ninguém. E aí você sabe o que vai acontecer todo mês, Sim. Aí você tem esse processo, assim, quem eu chamo? Quem eu chamo. E, assim, eu não dou preferências para mais próximas, para distantes. Não, realmente é em oração que Deus vai me mostrando ao longo quem vai estar naquela mesa. E aí, quando elas sentam, você fala, tinha que ser vocês, né? Tinha. Toda a mesa, quando termina, a gente entende qual que era o propósito, quem era para estar ali e o porquê. Que geralmente são histórias que se falam. Sem eu saber, sem eu conhecer essas histórias. Então, é muito divino. Eu vivo muito isso. Você fala de um ministério. Eu vivo muito isso na prática com a minha profissão. O que eu faço com os treinamentos, com as mentorias, né? Imagina que a gente sempre faz eventos, sei lá, para 100, 200 pessoas. E eu sempre falo, as pessoas certas tinham que estar lá. Exatamente. É como se... Eu sempre digo, isso a física quântica traz muito dessa questão da energia, da vibração, que semelhante atrai semelhante. Sim. Então, as pessoas certas são atraídas para estarem no ambiente certo, naquele momento. Porque ontem eu fiz até uma postagem no meu Instagram, eu fui para um evento, e eu falo, quando você está no ambiente certo, com as pessoas certas, tudo pode acontecer. Exatamente. Me lembro que uma vez, fora do Ministério Mesa, eu abri a minha casa para uma célula. E nessa célula, eu chamei 50 pessoas. E foi uma pessoa. E eu chorava tanto, porque
e é uma amiga minha, que era uma bispa muito renomada. Eu falei, como que eu vou apresentar uma pessoa? E com essa pessoa ela foi curada de câncer. Ela restaurou a vida financeira, tudo através dessa célula. E a gente sempre... Essa célula, ela se fechou hoje. Mas a gente sempre caracteriza essa célula com essa primeira pessoa que esteve ali presente. Então, se não tivesse depois passado mais pessoas por essa célula, aquela única pessoa seria suficiente. Já valeu. É o que você falou, não é sobre a quantidade, sim sobre as pessoas que estão ali, que precisam estar ali, né? E isso acontece em várias áreas da vida, né, Vivi? Várias áreas da vida. Então, se tem uma empresária que está ouvindo a gente aqui, muitas vezes fica falando assim, nossa, eu quero mais clientes. Sim, as empresas precisam de mais clientes, mas será que você já está cuidando verdadeiramente bem dos clientes que você já tem? Exatamente. Eu falo, até é um tema da minha terapia, né? Faço terapia até hoje, e eu sempre falo assim, eu não trabalho por dinheiro. Nunca trabalhei. Eu sempre falo, eu trabalho por realização. E aí a minha psicóloga falou assim, mas Vivi, isso não é muito arrogante? Será que as pessoas acham assim, então ela é milionária, ela não precisa de dinheiro? Eu sempre falo que o dinheiro ele é consequência. Resultado. O dinheiro é resultado. E dinheiro, gente, é energia. Exatamente. Todo mundo precisa. Dinheiro mas é energia. Não é o alvo. Dinheiro é energia. Então, quando eu foco, coloco a minha energia na minha entrega, no meu propósito, o dinheiro é muito natural, ele vai fluir. E aí tem aquela outra, as pessoas que vivem sem dinheiro. Elas vivem sem dinheiro há quanto tempo? Há muitos anos, porque quanto mais ela corre atrás do alvo... Ele foge. Ele foge. Mas quando ela foca em algo, cara, do transbordo, da entrega, e talvez algumas pessoas, Vivi, que tá ouvindo, parece muito romantismo, né? Então. Muito, já nasceram rica. Não, muito pelo contrário. A riqueza não está relacionada só à quantidade de dinheiro que você tem, mas à quantidade de amor que você transborda, o que você transborda para o mundo. Quando eu falo de abundância, quando eu falo de prosperidade, eu sempre dou um exemplo, Vivi. As mulheres que hoje elas estão na minha mentoria, um dos objetivos que elas vão buscar é prosperidade. É abundância. E quando elas entram lá, elas entendem que elas vão conseguir tudo isso. Mas não é a primeira coisa que vem. Porque o que é abundância e prosperidade, gente? É eu ter uma caneca aqui e eu estar com ela tão preenchida que ela vai transbordar. Então, você pode ser abundante de conhecimento, abundante de amor, de entrega. Vai transbordar. A abundância e a prosperidade quando você transborda. Exatamente. Você tem tanto que transborda. E aquilo que você transborda não te faz falta. Porque quanto mais você transborda, mais você tem. Exatamente. Hoje minha alegria é quando eu recebo a foto de um cliente que montou a mesa, que eu tô olhando ali, eu já fico imaginando como que foi esse jantar, como que alegria, quantas risadas tiveram. A minha realização, quem anda comigo e caminha comigo, sabe verdadeiramente que é eu ver a mesa ali, não é a quantidade de jogos americanos, mas é tá ali, é tá ali naquela mesa, é tão especial. Aquilo ali não teve preço. Vamos falar um pouquinho para essa mulher que está ouvindo a gente, como que ela pode preparar, né, a casa dela, as pessoas, para vivenciarem isso. Porque muitas vezes também, isso não faz parte da cultura daquela casa, daquela família. As pessoas, cada um faz o seu prato, um vai para o sofá, outro vai para o quarto. A família está desconectada. Como que essa mulher, Vivi, pode começar esse movimento do cuidado com a mesa, né? A Vivi, gente, ela fez uma palestra dentro de uma mentoria minha e foi muito lindo porque... a mentoria Águia, a gente recebe a cada 3 meses um encontro presencial, as nossas mulheres águias. E quando eu conheci a Vivi, que foi através de uma das minhas mentoradas, e ela marcou a Vivi, falei, deixa eu ver. E eu fui ver e eu vi, sabe, o trabalho da Vivi. E eu vi um encontro que você tinha feito com mulheres dentro de uma casa em Guararema, assim, que você colocou aquela música Mesa Cura. Que, inclusive, vou colocar a música aqui. Ouça, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu vi aquilo, aquela mesa, aquela comunhão, aquela energia. E eu falei pra Cris trabalhar comigo. Falei, eu quero isso. Eu quero isso no próximo encontro do Águia. Eu não sei como, mas eu quero. E eu chamei a Vivi, vamos fazer! Como que vai ser? E aí a gente preparou aquela mesa linda para recepcioná-las logo no café da manhã, depois do almoço. Então, o preparo com a mesa, a gente manda uma mensagem ali subliminar das pessoas do o quanto eu te amo. Sim. O quanto eu me importei em receber você. Exatamente. E como que essa mulher que está ouvindo a gente...
ela pode preparar o ambiente dela, porque a gente fala muito dessa energia feminina, que é o cuidar, que é o se importar, de preparar esse momento e trazer a família para esse momento. Por onde começar, né? Eu sempre falo que é construir hábitos, né? E se você não tem a mesa em casa, vende sofá e compra a mesa. Eu acho ótimo. Vende sofá porque é muito importante. Uma mesa simples, de uma mesa de plástico, uma mesa de vidro, não importa. Mas é aquela coisa da construção. Não espera ter as coisas para fazer. Faça o melhor com o que né? você tem. Usa ali o que você tem, usa a sua criatividade, coloca ali a toalha. Todo mundo tem uma toalha em casa. Coloca a toalha, coloca o seu prato simples. Convida. Faz uma comidinha gostosa, convida teu marido, teus filhos. Senta aqui comigo hoje. Vamos estar aqui, vamos fazer uma oração. Não tenho o hábito de fazer oração? Só chama. Fala, vamos conversar. Como foi seu dia hoje? Né? Me conta. Vamos estar junto. É o fator de estar junto. Né? Faz um suco ali, senta, conversa. A decoração, ela vem para depois. Primeiro, a gente precisa construir esse hábito de estar ali e usar o que tem. De estar presente. De estar presente. Porque se um filho come no quarto, outro come na sala, ali existe uma desunião. No horário, né, Vivi? Casa dividida não prospera. Olha, sabe? Gente, olha essa frase. Casa dividida não prospera. Isso é, cara, a essência. Casal dividido não prospera. O casal tá olhando cada um para um lado, não flui. A família não se torna próspera e abundante. É um time de futebol. Você vê que quando só um jogador se destaca, o time não ganha. Né? Porque a gente tem que jogar em conjunto. Tem que jogar junto. E na casa é o seguinte, eu falo que a mesa, ela até une, põe um para lavar a louça, outro vai cortar cebola, outro vai preparar comida. É a união. Sabe? Como que... não, mas eu tenho alguém lá que auxilia. Ok, então um vai pôr o prato, outro vai pôr o garfo. Tá trabalhando em equipe, tá junto ali. E depois senta à mesa, conversa. Fica ali que seja 10 minutos. Minha vida é corrida. Faz o jantar, faz o café da manhã, faz o que der para fazer dentro da tua realidade. Né? Só não deixa de fazer. Sim, pelo menos a meta é uma refeição por dia em família. Que seja o café da manhã, que seja o almoço, que seja o jantar, que seja a ceia da noite, não importa. E usa o que tem, a princípio. Né? Todo mundo tem um prato e um garfo. É o que eu vou usar. É esse prato, esse garfo. Vou lá no quintal, pego uma florzinha. Não tem a florzinha? Pega uma folha de sulfite, escreve eu te amo. Põe um bilhetinho em cima do prato. Olha, uma coisa tão simples, né? Barato ali. Não coloca impedimentos. Quando você coloca barreiras, aí não flui. Não sabe o que é? Não tenho tempo. Sabe o que eu faço? Café da manhã. Não tenho tempo. Eu já deixo montado antes de dormir. Olha só. Aí, quando você acorda, já tá tudo pronto. Você só põe a comidinha. Você deixa lá já tudo cortadinho na geladeira, certinho. Então, assim, você tem que usar tudo a seu favor. Então, a organização também tem que estar ao seu favor. Sim, a organização é primordial. Aí, né? outra queixa das mulheres. Ninguém me ajuda. Então, né, Vivi? Começa você. Gentileza gera gentileza. É isso. Se você for agredir aquele que te agrediu, nunca vai ter uma paz ali, né? Ninguém me ajuda, mas o que eu posso fazer? Né? Como que eu posso ser esse movimento? A mulher sabe articular, a mulher é a coluna do lar. Quando a mulher está bem, o lar está bem. Então, não adianta. Eu sempre trabalho isso, gente, dentro das minhas mentorias. Muitas mulheres vêm e têm desafios no casamento. Porque o meu marido é X, porque o meu marido é Y, papapá. E uma das primeiras pancadas na cara que elas levam não é sobre o seu marido, é sobre você. Exatamente. Quem tá aqui? É você ou seu marido? As pessoas me perguntam assim, Pri, eu achei que ele era um príncipe. E eu já pergunto, e você é uma princesa? Porque todo príncipe tem que ter uma princesa. Pois é. Aí é uma Fiona querendo um príncipe. Não né? tá certo. Você tá fazendo a sua parte, né? É o que a Vivi falou, seja gentil. E aí eu tenho outra frase, Vivi, que eu digo, movimento gera movimento. Então, para onde que eu estou me movimentando? Eu estou me movimentando para a harmonia do meu lar? Eu estou me movimentando para a conexão da minha família, para o amor? Então, esse movimento vai gerar movimento. Não interessa quanto tempo vai demorar, mas ele vai acontecer.
Acontece, eu tenho um filho de 8 anos, e às vezes eu tô cozinhando, ele já fala, mãe, eu vou montar a mesa. E monta uma mesa que muitas vezes está lá no meu Instagram. Vocês acham que sou eu? Foi ele que montou. Ó, já faz o videozinho, ele tá aqui, ó, ele tá aqui. Já faz o videozinho dele montando a mesa. Qualquer dia eu vou filmar, mostrar pra vocês que isso daí o que é? É espelho. Ele vê em casa. É um hábito, é normal. Ele não precisou de nenhum curso para isso, simplesmente foi o movimento da Sim, casa. O movimento da casa. E quem gera esse movimento, gente? A mulher. A mulher é sábia, a mulher, ela se importa, ela cuida. Então, a mudança do nosso marido vai vir através da nossa mudança, o movimento dele vem através do nosso movimento. A gente fez um evento agora em 2023, o PMVC acontece uma vez por ano, Vivi. E o meu marido, ele é japonês, imagine, introspectivo. E ele fala muito pouco, ele aparece muito pouco, né? E aí o meu marido, em algum momento, ele falou assim, poxa, tô com vontade de falar com essas mulheres. Eu falei, o quê? Ele é. E aí ele foi justamente falar isso. Ele subiu no palco e falou, ele falou assim, quando a Priscila começou nesse negócio do autoconhecimento, quando ela falou assim, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a nossa vida, ele fala, eu paguei pra ver. Então, qual que é a primeira forma que a pessoa paga pra ver? Criticando, julgando. Sim. E ele me fala, isso aí é fogo de palha. Você só fala, você só fala. E quando ele me falava, você só fala, teve um momento que eu falei assim, eu vou parar de falar. Sim. Eu vou fazer. E ele conta isso, assim, sabe? E ele fala, quando ela parou de falar, e eu vi que ela não estava brincando, porque o que conta, gente, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Exatamente. Ele viu a minha mudança de disciplina, o meu foco, a minha determinação. Ele sabe. Aí ele fala assim, se eu não me movimentar, essa mulher vai, eu vou ficar. Então, muitas vezes, a gente dá recados sem falar. Exatamente. Pelos nossos movimentos. Então, essa questão da mesa é algo assim... Eu sempre priorizei isso na minha casa. Então, a gente, pelo menos, faz uma refeição juntos. Então, hoje, pela manhã, eu saí cedo, porque tinha gravação. Mas eu tomei o café da manhã com meu marido. A Serena estava dormindo. Mas eu faço questão de almoçar com a minha filha. Eu faço questão de jantarmos juntos. E depois que eu conheci a Vivi... A gente melhorou tudo isso, né? Então, o suplá, o guardanapo. Eu tô preparando, a gente tá gravando esse episódio na semana do Dia dos Pais. Tô preparando algo lindo, Vivi, pro Dia dos Pais, pegando muito do que você ensinou. Vou postar e vou marcar você. Isso, marca aí. Porque a gente vai se importando com as pessoas, realmente, então a gente vai receber os nossos pais. Então, eu fico imaginando como vai ser pro meu pai e pro meu sogro quando chegar lá. Mas o que é isso? Porque é mostrar... que o quanto a gente tem várias formas de demonstrar amor. O quanto você é especial, né? É isso. Você vê que as pessoas estão tão machucadas, às vezes eu monto a mesa e as pessoas têm medo de usar, têm medo de sentar, têm medo de usar um guardanapo. Ai, mas vai sujar. Eu falei, pra você é amado, sim, você é querido. Não, vamos guardar a louça para quando vier uma visita que nunca vai aparecer. Não é, Vivi, é sobre e esse hoje. É um ponto, né? Que muitas pessoas têm louças incríveis em casa, que ganhou de casamento, de presente, e elas não usam. Eu uso tudo, não vou deixar para ninguém. Eu uso tudo, quebrou, compra outra. Sabe por quê, Vivi? Porque essas pessoas sempre estão esperando a ocasião perfeita, a ocasião especial, o convidado especial. Gente, o que há de melhor ocasião é o hoje. O que há de mais importante na nossa vida é a nossa família que está todos os dias. Então, você fica usando aí o copo americano, o copo do requeijão para as pessoas mais importantes da tua família, e aí chega alguém estranho que mal vai na tua casa, ou só vai para julgar e criticar, e você coloca aquele copo bonito e tudo mais, né? Isso em tudo, porque eu sempre falo, na hora da dor mesmo, na hora do vamos ver ali, da enfermidade, quem está do teu lado? Então, quem que você precisa tratar bem? Quem você precisa agradar? Né? Então, não é aquele que passa na rua e te fala oi, é aquele que está ali junto com você na batalha no dia a dia. Né? Então, é esse que tem que se sentir amado. O seu ministério começa na tua casa. Se você não for uma bênção na tua casa, não adianta você ser uma bênção na igreja, uma bênção na rua. Deus está te olhando. Sim, né? Então, começa lá. Tem uma música que é do... Será que é do Legião? Não sei, mas diz assim, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Exatamente. Né? E é justamente sobre isso. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Como eu me trato? Como eu trato as pessoas? E tem essa questão também do amor próprio, né, Vivi? Porque também eu só tenho que colocar a mesa pro outro. Quando eu vou tomar meu chá sozinha ali...
fazer minha refeição. Como eu faço isso pra Eu mim? adoro fazer mesas de princesa, que eu falo que eu sou princesa. E eu monto aquela mesa linda, coloco flor, preparo o melhor. Adoro chá. Então eu preparo o melhor chá com a melhor xícara para mim. E porque eu mereço. Se eu for Sim. esperar isso, às vezes eu nunca vou receber. Então, se eu posso me proporcionar, eu não como feio. Eu falo, eu não consigo comer num lugar. Eu tenho que ter. Eu sou muito visual, né? Então, o belo é muito importante para mim. Então, eu preciso ali primeiro cuidar de mim para poder cuidar do outro. Sim. E o outro só vai dar pra mim aquilo que antes eu estou dando pra mim, né? Então, se eu tô Exatamente. mostrando pra mim que eu mereço isso e muito mais, é assim que as pessoas vão me tratar. A minha mãe é assim, você pode chegar a hora que for na casa dela, ele está maquiado e de salto alto. E eu falo, mãe, você vai sair? Ela fala assim, eu estou bonita para mim. É isso, a autoestima é tudo na vida, gente. E um dos pilares da confiança é a autoestima. Um dos pilares da autoestima é o autocuidado, né? E eu Isso. sempre falo, eu também, Vivi, eu me maqueio todos os dias. Todos os dias. Vou sair, não vou sair, eu passo maquiagem. Sabe o que eu aprendi? Que a maquiagem é o bônus. Mas aqueles 20 minutos que eu estou ali, me tocando, me olhando, são os 20 minutos mais preciosos que eu tenho do meu dia, que eu tenho de conexão comigo mesma. E tem 3 anos que eu faço isso e a minha vida cada vez mais prospera. Eu sou uma mulher cada vez mais confiante. E eu entendo que não é sobre a maquiagem. Tem É sobre o momento que eu tenho comigo. Me fez lembrar, tem uma bispa de mulheres que ela fala assim, que o índio, quando ele vai para a guerra, ele se pinta. E todo dia nós estamos saindo para a guerra. Então, todo dia nós devemos nos preparar para essa guerra. Seja ela boa ou ruim, nós estamos preparadas. Sim, estou então, pronta. é aquela coisa mesmo da autoestima, né? De estar preparada. Você nunca sabe. Sabe quando você sai de pijama e você encontra todo mundo na rua? É, bem esse dia. É isso, né? Então, esteja mais pra você, com você. Qual a melhor forma de se sentir amada? É se amando. Exatamente. Qual a melhor forma da felicidade? É ser feliz. Qual a melhor forma das pessoas te amarem? É amando as pessoas. É o equilíbrio entre dar e o receber. Então, faça o melhor com o que você pode. Siga a Vivi lá nas redes sociais. Entenda mais sobre Mesa Aposta. Ela tem muito conteúdo lá. Tem os produtos incríveis, gente, que quando você compra os produtos, você contribui com o Ministério Mesa. Então, segue ela lá, se conecte, fique atenta aí aos eventos. Também tem os eventos, acho legal, né, Vivi? Que Tem você os sempre eventos. promove os eventos. Posso falar dos Pode. eventos? Agora, dia 25 e dia 26 De agosto de de 2023. agosto, nós vamos ter o bazar, um bazar beneficente de roupas, sapatos, acessórios aí para você ficar linda. Vão ter grandes marcas lá, peças novas e seminovas, preço acessível, vai ser um preço muito acessível, vale muito a pena. Vai acontecer em Arujá, no Espaço Vanessa Ervolino, e eu convido vocês. Muito bom. Então vai estar também a descrição do evento aqui para você saber como participar do evento. E qual horário? É só chegar? Como que é? É das 10 às 18. Tá. Aí Tem é só tudo lá no meu Instagram, tem Tá. tudo lá também. Então, no Insta da Vivi, você pode acompanhar com mais detalhes. Os eventos do Mesa também. Então, comece a seguir a Vivi. As dicas que ela passa, os conselhos que ela passa. Entenda, gente? Cara, isso é formidável. A Mesa cura. A mesa cura. E não se esqueça que você é amada por Deus. Mesmo antes de você conhecer Ele, entender, Ele já te amava, Ele já te formou. Sim. E você tem a família que você merece. A sua família tem você porque eles merecem ter você. Então, como que você está cuidando da tua preciosidade, né? A nossa maior riqueza é a nossa família. Como que você está se dedicando de tempo, né? Eu sempre falo, tudo que a gente coloca foco se expande. Sim. Pro positivo e pro negativo. Mas o quanto você está colocando um foco positivo na tua família? Sim. A Bíblia fala que os teus filhos não são os teus, são do Senhor. E Ele está te emprestando para você cuidar. Quando você chegar lá em cima, o que você vai falar? Como você cuidou do meu filho? Eu estava ouvindo um podcast recentemente e aí era um cara que ele trabalhava com a espiritualidade e era uma metáfora, né? E estava chegando no fim da vida dele ali, ele sabia que ele ia morrer. E aí um discípulo dele perguntou, mas por quê que o senhor está com medo de morrer? Por que esse medo? Você foi um homem bom aqui, você ajudou tantas pessoas. E ele falou assim, o medo não é de morrer.
O medo é de eu chegar lá e Deus me perguntar, por que você não fez igual Moisés? Aí ele vai falar, porque eu não era Moisés. Por que você não fez igual fulano de tal? Porque eu não era fulano de tal. Mas por que você não fez igual o João? O nome dele era João. Aí ele falou assim, não tem como eu não falar eu não era o João. Então, cada um de nós temos um chamado, temos um propósito, gente. Então, o autoconhecimento, ele proporciona isso, né? Essa clareza da minha identidade. Nós, mulheres, temos vários papéis. Eu tenho a minha identidade como esposa, eu tenho a minha identidade como mãe, minha identidade como profissional. E quando eu não tenho clareza dos meus papéis, aquilo começa a trazer um vazio, um tumulto muito grande para a minha vida. Então, encontre-se com você, busque caminhos. Então, você está aqui adquirindo esse conhecimento enquanto você está limpando a sua casa, está no trajeto para o trabalho, está fazendo sei lá o quê. Isso é um caminho. Assim, poxa, olha que sacada legal. Olha como eu posso melhorar isso na minha vida. Porque a gente fala muito da mesa na casa, né, Vivi? Mas isso pode ser na empresa também. Sim, as mesas de reunião. De reuniões, a mesa do café da manhã que você coloca para o teu colaborador ali. Tudo isso faz a diferença, né? Então, gente, que vocês possam ter tirado aí um insight, um aprendizado, para que vocês possam levar para a tua vida, deixar a sua vida mais leve, deixar a sua vida mais fluida. Então, a Vivi coloca muita coisa lá no Instagram dela, então segue a Vivi, acompanha lá. Você que também está aqui pela primeira vez, deixa aí seu comentário. Se você não está inscrito ainda nesse canal pelo qual você está ouvindo o podcast, se inscreva. Pega esse link, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo de amigos. Bora multiplicar, gente. Quando eu conheci esse conceito do mês, eu falei assim, meu Deus, é isso. É isso. É um sentimento que eu tenho, é isso. É isso. É inexplicável. E é muita conexão, né, Vivi? Eu falo assim, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Exatamente. É o teu propósito que conecta com o meu, conecta com o outro, e a gente vai fazendo um movimento. Juntas somos mais fortes. É isso, a gente vai fazendo um movimento que a gente não sabe explicar. Né? E a gente tem quanto tempo eu te conheço? Um mês? Não sei. É Mas pouco tempo. É pouco tempo. Há muito tempo, porque as ideias se conectam, as coisas fluem. Sim. Sabe? E isso é muito, muito mágico. E essa busca, gente, incessante do cara, pode ser melhor, vai atraindo as pessoas certas para nossa vida, né? Então, não sei qual momento que você está vivendo aí, mas acredite, o melhor está por vir. Aqui também você consegue, tem o link do Instagram da Vivi, para você conhecer também o trabalho dela, da empresa Mesa, também o Ministério Mesa também, para que você possa conhecer. Tem sobre o bazar também que vai acontecer agora no mês de agosto, mas também tem outros eventos que você pode ficar atento aí nas redes sociais dela. Tem aqui também os meus principais links, e hoje eu quero falar para você da Mentoria Mulheres em Ação, que é a mentoria que nós estamos indo para a turma 5 da Mentoria Mulheres em Ação, uma mentoria que vem transformando muitas realidades, trazendo realmente para essa mulher esse preenchimento de identidade, de propósito, de clareza do que ela quer para o futuro dela, e principalmente fazendo com que essa mulher pegue as rédeas da vida dela na mão dela e ela seja a mulher que vai transformar a vida dela. A mudança não está no outro, está em você. Então, você pode também conhecer um pouco mais. Eu quero agradecer demais a sua audiência por estar aqui no podcast Fala Pri. Episódio 50, né, gente? Falei no início. Não sei. Parabéns. Não sei qual o propósito de a gente trazer esse tema no episódio 50, mas agora até me emociono de falar que o quanto Deus está presente o tempo todo, né? Que linda. Que Deus abençoe sua casa, sua vida. E você que está ouvindo, não desista, porque Ele te ama. Te ama muito. Então, muitas vezes a gente duvida. Cara, será que eu tenho que fazer isso? Quantas vezes esse podcast, Vivi, ele ficou 2 anos na gaveta. 2 anos na gaveta. Eu sempre arrumando justificativa. Não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. E quando saiu, só saiu. Né? Então, quantas pessoas estão sendo abençoadas e edificadas com histórias como a sua. Obrigada por você estar aqui. Que Deus possa cada vez mais conduzir a tua vida e que a gente possa colocar essa sementinha na casa de cada pessoa que está lá ouvindo e fala assim, sim, é possível, Deus é algo muito maior do que tudo. Todo problema que você tem é muito pequeno, perto da grandiosidade do seu Pai. Né? Amém. Que é o Deus maior. Então, tem presente para você. Traz aqui, Cris. Traz aqui.
A Cris já tá chorando, não sei por quê. A Cris sempre chora. Eu sei, Vivi, que vocês chegam aqui e ficam cobiçando a minha caneca, né? Ainda mais você, que gosta de tomar um chá. Né? Agora o meu chá ficou mais especial, tá vendo? Isso aqui é memória afetiva. Toda vez que eu tomar um chá, com certeza você vai estar junto comigo. Muito obrigada. E tem toda uma simbologia que essa caneca... ela te faça lembrar nos momentos que você precisar o quão incrível você é, o quanto a tua história aqui transbordou na vida de muitas pessoas, que você coloque aí a sua bebida preferida e saiba que você é uma mulher iluminada e que tem um propósito muito grandioso, e eu só coloco na minha mesa pessoas com propósito. Amém. Obrigada pelo carinho, viu? Deus te Obrigada. abençoe. E você que tá ouvindo aí, gente, já deixa um comentário aqui como foi esse podcast, qual foi a chave que virou. E também quero agradecer a nossa produtora Artes Filmes por toda essa tecnologia em qualidade de áudio e vídeo, de levar histórias como da Vivi pra você, pra tua casa. Muito obrigada aí pela parceria de sempre. Ó, um beijo pra você, até o próximo episódio do podcast. Fala, Pri! Tchau, tchau!